Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje nós vamos conversar sobre este pequeno livro aqui da Elizabeth Gaskell, que é As Confissões do Sr. Harrison. E antes que a gente comece a conversar, eu vou fazer os pedidos de sempre, que eu sei que são chatos, mas tem que ser feitos, para vocês se inscreverem no canal caso não sejam inscritos. Se forem inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês continua ativa. E agora vocês já podem dar um like, dando um voto de confiança, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar deste pequeno livro, mas muito divertido, desta escritora vitoriana que é Elizabeth Gaskell. Bem-vindos! A Elizabeth Gaskell foi uma escritora vitoriana, portanto ela viveu nessa época vitoriana, ela nasceu em 1810 e morreu em 1865. Eu aqui no canal já falei sobre outro livro dela, que é o Norte e Sul, que eu acredito seja o livro mais conhecido no Brasil dessa escritora. E eu sugiro vocês darem uma olhadinha nesse vídeo, porque nesse vídeo eu conto não só quem foi a Gaskell, mas também onde e como ela viveu, né? Em que período ela viveu e o que ela descrevia na sua obra Norte e Sul. E não só isso, eu acho que o ambiente que ela vivia, né, as mudanças sociais que estavam ocorrendo devido às mudanças econômicas, né, como a industrialização, essas mudanças se refletem nos livros que ela escreve. Se refletiu no Norte e Sul, e eu acho que a gente vai ver um pouco disso aqui também. Ainda que o Norte e Sul seja o caminho da pequena cidade para a grande cidade, né, de uma cidade rural para uma cidade industrial, aqui nós vamos ter um caminho contrário, né, que é a história de um jovem médico recém-formado que vai sair da cidade grande e vai para uma pequena cidade trabalhar. Então, a Gaskell vai descrever estas relações sociais, né, desta pequena cidade. Né? Por isso que eu acho interessante vocês darem uma olhadinha ali no Norte e Sul, porque é um livro muito diferente, muito diferente desse aqui. Se vocês já leram ou não, né, para vocês terem uma ideia do que a Gaskell quer descrever aqui. Esse aqui é um livro muito mais leve, muito mais descompromissado do que o Norte e Sul, tá? Mas eu acho que é um livro muito interessante que vale a pena ser lido. Ainda que eu ache que o Norte e Sul é um livro muito mais maduro, e deve ser mesmo, porque ele foi lançado em 1855 como livro, né? Ele foi escrito e lançado periodicamente numa revista do Charles Dickens, né? Eu conto isso no outro vídeo lá sobre o Norte e Sul. E definitivamente ele foi lançado como livro em 1855. Este aqui foi lançado em 1851. E este livro aqui tem uma curiosidade, porque, vejam só, esta edição aqui em português é da editora Pedra Azul. Eu já li um outro livro aqui da Pedra Azul, que eu ganhei deles, junto deste aqui, que foi o Hester, da Margaret Oliphant. Este aqui, ele faz parte do Clube de Leitores da Pedra Azul. E este clube já lançou um outro volume da Gaskell que se chama Cranford, tá? Este aqui, As Confissões do Sr. Harrison, mais o Cranford, mais um outro volume que certamente, pelo menos dois, certamente, a Pedra Azul vai lançar. Se já não lançou, eu não encontrei, mas pode ser que já tenha lançado, que são o Chalé de Moorland e a Minha Lady Ludlow. Todos esses 4 volumes foram adaptados para a TV em 2007 e numa série chamada Cranford, que é justamente o livro que eu tenho, que compila 3 desses livros, tá? Que são as crônicas de Cranford, inclusive o próprio Confissões do Sr. Harrison, tá? Então essa é a curiosidade. Foi lançado pela Pedra Azul. Eu acho que vocês já vão encontrar todos. Se não encontrarem todos agora, tenho certeza que isso vai ser lançado. Faz parte do clube de leitores, mas se vocês... Eu acho, né? Minha opinião. É o que eu faria se eu estivesse no Brasil.
Se vocês gostam de literatura vitoriana, vale a pena dar uma olhada nesses volumes, vale a pena entrar na Pedra Azul, eles têm uma página no Instagram, eu vou deixar todos os endereços aqui, tudo que eu falar linkado aqui na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma olhada para ver o que ele já tem lançado, não só sobre a Gaskell, mas sobre outros escritores vitorianos, tá bom? Então isso é para você que gosta de literatura vitoriana. Dito isso, né, este livro aqui é sobre a história deste doutor, né, o doutor Frank Harrison, tá? Ele está contando a história dele para um amigo, o amigo Charles, do início de carreira dele, quando ele foi convidado a trabalhar, logo que ele se formou como médico, a trabalhar numa cidade chamada Duncombe, no interior da Inglaterra, e que ele foi convidado pelo médico Dr. Morgan, amigo do pai dele, tá? Ele está contando essa história para o Charles, que logo que ele se formou, logo que o Harrison se formou, o Charles foi morar no Ceilão, e ele está voltando agora, com o Harrison já casado, né, e já estabelecido como médico. Então, ele está perguntando para ele o seguinte, olha só, ele pergunta: Harrison, eu quero saber tudo sobre como é cortejar e conquistar uma dama. Eu quero conhecer o caminho para ter a minha própria e encantadora esposa. Então, ao invés do Harrison fazer uma prescrição, né, prescrever para ele como é que você vai fazer isso, como eu fiz, ele vai contar a história dele para o Charles. E essa história, então, se passa nesse vilarejo, né, de Duncombe, que tem uma característica interessante. Ele não só tem uma população pequena, como ele tem uma população masculina muito pequena. Inclusive, quando ele chega na cidade, o Dr. Morgan vai mostrar para ele, né, as acomodações, onde ele vai ficar, a cidade, apresentar algumas pessoas, e ele vai dizer para ele o seguinte: você achará um fato estatístico curioso, Sr. Harrison, mas 5 de 6 dos nossos chefes de família de uma determinada posição em Duncombe são mulheres. Temos viúvas em abundância. De fato, meu caro senhor, acredito que você e eu somos os únicos homens do local, com exceção do Sr. Bullock, é claro. Por senhores, quero dizer homens profissionais. Convém lembrar, senhor, que tantas mulheres confiam em nós para tratá-las com bondade e protegê-las, e que todo homem de verdade, que é digno desse nome, ficaria sempre muito feliz em retribuir as suas gentilezas. E ele já está falando aqui, meio que preparando o terreno do Dr. Harrison para o que ele vai encontrar, para essa abundância de mulheres solteiras e viúvas, e que são as cabeças das famílias. Né? As famílias são comandadas por essas mulheres e não pelos homens. Né? Então, é claro que uma cidade pequena, sobrando tanta mulher, eu não sei se vocês conhecem, já viveram em alguma cidade pequena, ou já foram passear as férias em alguma cidade aí pequena, vocês sabem que essas cidades têm como característica, quando são muito pequenas, como é o caso aqui desse vilarejo, das pessoas todas se conhecerem. E se elas não se conhecem, alguém conhece o outro aí, e um nível de conhecimento muito próximo faz com que o nível de fofoca também seja muito alto. Inclusive porque a maioria dessa cidade aqui é de mulheres. Né? Então as mulheres todas se conhecem, se frequentam e conversam entre si, tá? Então nada acontece, né, sem que essas mulheres fiquem sabendo. Então o acontecimento é a chegada desse médico jovem e solteiro e promissor, né? Então imagina, ele vira o assunto da cidade. E essa história não é nada complexa, ela é isso, ela é muito simples, né? É a história desse jovem que obviamente vai encontrar essa mulher, por quem ele vai se apaixonar, mas não antes de ter algumas complicações aí. São complicações engraçadas, né? São engraçadas, por isso que eu falei que é um livro leve, muito diferente aí do Norte e Sul. E essas moças todas
só tem uma única intenção, né? Elas vivem numa cidade pequena, têm uma vida razoavelmente tranquila, e a intenção delas qual que é? Encontrar um marido, né? São todas moças viúvas ou solteiras, mas casadoiras, então elas querem casar, né? Pensemos aqui que nós estamos na primeira metade do século XIX, em que o objetivo dessas mulheres era casar, né? Tem uma passagem aqui em que o próprio Harrison vai nos dizer como é que ele está se sentindo sendo a caça nessa cidade habitada só por mulheres caçadoras. Então ele diz o seguinte: por fim, concluí que eu gostava do Sr. Bullock. O problema era a mulher dele. Ele era simples e astuto, e estar com um homem foi um alívio, depois de toda a sociedade feminina pela qual eu havia passado por todos aqueles dias. Então vejam, o livro é muito leve, é divertido, num certo momento aqui vai ter vai ser como uma comédia de erros, né? Assim, erros que vão acontecer por causa das fofocas, tá? Então eu acho que este é um livro muito interessante como porta de entrada para se conhecer a Elizabeth Gaskell, caso vocês não queiram já partir para o Norte e Sul, ainda que eu acho que é um livro excelente, que a gente não pode ter medo de ler, porque é muito bom. Então é isso, fica aqui a dica. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês conheçam aí a editora Pedra Azul. Gente, eu não ganho nada para falar da Pedra Azul, não ganho mesmo, mas eu acho que a gente tem que incentivar pequenas editoras a crescer, né? E a melhorar a qualidade dos lançamentos, das traduções, dos livros, enfim, que eles publicam. A gente tem que incentivar essas editoras que estão fazendo um trabalho bastante honesto, como a Pedra Azul, tá bom? Então é isso. Uma excelente semana para vocês.